Shalom! Bora maratonar, meditar e denunciar, desconectar do engano para conectar com a verdade da palavra de Deus. Por que isso, Maria Ruas? Porque a Maria Ruas é radical, porque a Maria Ruas é bruta, porque a Maria Ruas faz denúncia contra o sistema religioso do engano, que engana as pessoas e que depois as pessoas elas se escandalizam com algumas notícias que tem por aí. Você sabe que o sistema religioso eles têm umas manias patéticas de falar assim, ai, levanta a mão para o céu, aceita Jesus, que eu te dou um cargo aqui na minha igreja. Quanto engano, meu Deus, quanto engano. As pessoas pensam que sair do mundo para aceitar Jesus, para o conhecimento da verdade, elas pensam que elas vão buscando cargos. E aí as pessoas elas são camufladas, escondidas dentro das suas igrejas, das suas denominações, escondida atrás dos seus cargos. E aí quando passa um tempo, essa pessoa vai ficando tão sufocada, porque a embalagem está escondendo quem ela realmente é por dentro. E aí, quando as pessoas saem de dentro dessas denominações, desse sistema religioso, dessas igrejas, e aí os outros se escandalizam, falam assim, nossa, mas a pessoa diz que era crente evangélica, agora a pessoa se tornou uma mundana, está vivendo o ritmo mundano. Engraçado, né? Será que essas pessoas é tão ignorante que elas não conhecem a verdade? Porque essas pessoas que elas têm cargo, que elas foi escondida atrás dos seus dogmas, dos seus títulos, elas acham que essas pessoas são crentes, é? Ela acha que essas pessoas se converteu a Jesus? Quanto engano, quanto engano. Essas pessoas, elas procurou sim se converter, buscar a espiritualidade, mas o que elas encontrou lá dentro? Cargo, usurpação da sua vida, dos seus direitos de conhecer a verdade. Essas pessoas, elas foi moldadas espiritualmente. Tirou o direito dessas pessoas de buscar uma paz interior de dentro para fora. E essas pessoas, elas foram enganadas. E elas continuam sendo enganadas pela lavagem cerebral dos homens malditos, debaixo de maldição, com seus dogmas, com as suas culturas, filosofias fúteis e inúteis, e eles estudam, se preparam para fazer do povo comércio, boi de carga, dentro dos seus templos, mente bloqueada do ser humano. E eles ficam aí nesse negócio aí, quando tem uma pessoa que ela está se sentindo tão sufocada dentro desse sistema religioso mentiroso, o sistema da Piton, o sistema da serpente desde o Éden. E esse povo não tem conhecimento de nada, né? Esse povo, ele se engana, se deixa enganar por um sistema religioso das idolatrias. Idolatra cargo, idolatra, canta bonito, dança bonito, sabe? Vai para dentro dos seus templos, faz uma festa rave gospel. Você já viu uma festa rave gospel dentro dos templos? Que estão sufocando as pessoas, que estão escondendo elas e a embalagem que está no destaque. Aí eu pergunto para você, será que essas pessoas, elas são tão ignorantes, que elas não querem deixar o sistema religioso para conhecer a verdade, para conhecer o caminho, para conhecer a lei, para ter a cobertura da graça, a proteção? Então essas pessoas, elas não sabem quem são, elas têm
a sua identidade bloqueada, usurpada. Essas pessoas, elas são maltratadas, humilhadas, elas impedidas de fazer o resgate de identidade para não saber qual o seu chamado, qual o seu propósito. Essas pessoas, elas não sabem quem elas são, elas pensam que elas são inúteis. E o sistema religioso vai sufocando essas pessoas, vai sufocando. O sistema religioso bloqueia a verdadeira identidade da humanidade. E aí, vai indo nessa brincadeira patética, shalom, irmã. Essa brincadeira patética de fingir que é cristão, de fingir que é crente, de fingir que é evangélico, chega uma hora que isso acaba, tem que acabar. E aí as pessoas vão viver uma vida lá fora mundana e as pessoas se escandalizam com notícias, elas ficam se escandalizando. Nossa, mas a fulana não era crente? Nossa, mas aquele rapaz ali, ele não era crente? Engraçado, nunca foi. Sabe que ele passou um período lá sendo enganado. Porque em nenhum momento Jesus veio aqui para ninguém criar sistema religioso da besta nenhuma, não. Jesus veio aqui para nos mostrar o caminho. Ele veio mostrar a lei para quando você compreender a lei, você estudar a lei, você meditar na lei. Você sabe o que é a lei? É a Torá. É aquilo que todos os crentes odeiam. Todos os religiosos em cima dessa terra, eles odeiam a lei do Eterno, eles odeiam a Torá. E depois eles querem que a vida deles melhore. Como que vai melhorar? Me diz aí. Se estão debaixo das maldições, se estão debaixo do jugo infernal do homem sanguinário, almático, usurpador, que te usa dentro dos templos dele como mercadoria, comércio, as empresas do sistema gospel. E as pessoas, elas não entendem nada. E elas não querem sair disso. Elas não querem sair de dentro do sistema da Piton. Essas seitas do sistema das trevas. E elas pensam que está adorando a Deus. Quem é o Deus que esse povo está adorando mesmo? Quem é esse Deus? Os deuses egípcios? Os deuses do sistema das trevas? Só se for, meu querido. Porque, olha, sinceramente, isso é inacreditável. Quando você vê as pessoas que deveriam estar exercendo o seu chamado, os seus propósitos nessa terra, elas estão presas dentro desse sistema da Piton. Um sistema que uns profetas, eles não querem mais comer na casa da viúva. Eles querem sentar na mesa dos reis mundanos. Uns pastores e uns profetas que eles vai estudar a profissão de coaching, achando que... Gente, eu admiro a profissão de coach. Eu acho incrível. Mas, gente, a profissão de coach é alguma coisa e pastor e profeta é totalmente diferente. E aí eles querem imitar o mundo. Os profetas querem imitar o mundo, ao invés dele comer na casa da viúva, ele vai comer na casa dos reizinhos mundanos. Esses pastores que eles deveriam meditar na palavra, eles estão meditando para tirar aquilo que as ovelhas têm, né? E aí dão cargo para as ovelhas dentro dos seus templos. Para quê? Para usar o recurso das ovelhas e eles transformam nos ladrão, salteador, enganador, roubador. E as ovelhas, por não ter esse ensinamento, por não conhecer a verdade da palavra de Deus, elas são enganadas dentro desses templos, desses lobos, desses cordeirinhos. E aí vira esse sistema do engano dos falsos pastores, falsos profetas,
desestrutura a sociedade. Acaba com famílias, famílias são destruídas, casamentos são destruídos por conta dessa confusão mental. E isso se torna uma confusão mental na vida dessas pessoas, porque elas estão iludidas dentro do sistema da Piton. Engraçado que eu fico pensando aqui, por que essas pessoas não sabem o significado de tudo isso? Por que essas pessoas não meditam na palavra para ter a sintonia, estar sintonizado, estar numa frequência espiritual avançada para ter o conhecimento, o dom de discernimento de espíritos, para essa pessoa ser usada como um vinho novo e deixar esse vinho do embriaguez, deixa eles lá no canto deles. Está na hora do povo de Deus sair de dentro desse sistema babilônico, esse sistema da serpente, para servir um novo nessa terra, servir exatamente de conexão, de sintonia entre Deus e a humanidade, trazendo para a terra o reino. Porque se você não souber quem você é, como que você vai buscar o reino? Diz aí, como que o povo de Deus, algumas igrejas já morreram, outras estão sangrando até a morte, por falta de um mestre, de um mestrado, assim, bruta e radical, sabe? Um mestre de batalha espiritual, sem essa enganação, eu vou fazer congresso de batalha espiritual. Quando você vai ver o congresso de batalha espiritual deles, é vazia. É uma palavra de religiosidade vazia, sem libertar as pessoas do pecado, das iniquidades, das maldições hereditárias. Esse povo não volta para o primeiro amor. Eles não sabem quem eles são, eles estão numa confusão mental, uns falsos pastores, falsos profetas, profanos, idólatras, que se prostam diante dos ídolos, estão embriagados com o vinho podre da Piton, estão embriagados com a religiosidade da serpente, do dragão. Esses falsos pastores, falsos profetas, que eles querem frequentar a mesa farta dos reis mundanos. E esse povo não tem o discernimento para compreender o que estamos falando, o que estamos pregando. E aí vem um sistema religioso e fala assim: ai, Maria Ruas, você é muito bruta, Maria Ruas, você é muito radical. Engraçado, né? Quer dizer então que ser mestre e pregar a palavra da verdade que liberta as pessoas de dentro desse sistema é ser bruta e ser radical. Pois eu prefiro ser bruta e ser radical do que estar dentro do sistema falso, ser uma embalagem sem conteúdo, sabe? Porque se você não vive na lei para estar debaixo da graça, se você não volta para o primeiro amor, se você não tem a sua mente judaica, se você não tem Yeshua HaMashiach como seu único Senhor e Salvador, você está lascado, ferrado, você está dentro do sistema do ódio. Aí eles falam assim: ai, Maria Ruas, mas Deus é amor, né? Engraçado. Se tu fala que Deus é amor, é porque tu não lê a Bíblia. É porque tu não lê a Bíblia, que tu não conhece a Torá. Você vai saber que Deus é amor para quem se faz amor para Ele, mas Ele é fogo consumidor do zelo do Eterno. Isso você não conhece, porque você não conhece as consequências dos atos pecaminosos. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante para você, que talvez você não compreenda. Medita um pouquinho no Salmo 35, onde fala os castigos dos adversários do povo de Deus em cima dessa terra. Você sabe que aquele povo que ele anda na rebeldia contra a lei de Deus, contra o povo de Deus, eles são castigados severamente. Por quê? Porque já está escrito as maldições do castigo.
E as pessoas falam assim: ai, Maria Ruas, mas você está pregando a lei é do Antigo Testamento. Nós agora a gente vive na graça, na dispensação da graça. Engraçado, esse povo religioso, eles não sabem nem que nós estamos em que dispensação e em que graça. Esse povo não atenta para o sacrifício de Yeshua na espada, na cruz, que corta de cima para baixo. E esse povo, ele está tão enganado, fingindo de religiosinho, né? Ou então tem um povo lá fora no mundão, que eles são espíritos opressores. Aí esses espíritos opressores, que é os filhos de Belial, eles quer cada vez mais puxar esse povo lá para o reino deles. Agora, se você não conhece, não entende, não compreende de nada que eu estou falando aqui, é porque realmente tu é religioso. Realmente tu está dentro do sistema da Piton, do espírito de adivinhação, do sistema gospel, e você não quer a palavra de Deus na sua vida. Tu não quer ser um discípulo judaizante. Tu não sabe o que é santificar a sua vida. Você não sabe o que é exalar a luz do eterno. Você não sabe o que é o vinho novo e o vinho com fermento. Agora eu fico pensando aqui, esse povo fica falando assim: ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quando você vê, sai da boca de uns religiosos, profanos, idólatras, mundanos. E eles falam: ai, Jesus, volta logo. Ai, Jesus, volta logo. Sabe o que um discípulo sabe? Que Jesus volta todo dia. Jesus é o pão diário que todo dia ele volta. Todo dia que você acorda e você respira, é a oportunidade que você tem de você sair de dentro do sistema religioso da besta e você se converter. Você parar de ficar buscando cargos e você se preparar a sua vida para exercer o seu propósito, o seu chamado. Agora você prefere ficar dentro dos teus templos, iludido com a serpente, a Piton, o espírito de adivinhação de dentro das pentecostais, neopentecostais, o sistema gospel enganador, e você permite. Sabe por que você permite? Você está na beira das águas do milagre, mas você prefere ficar lá, mendigando, esperando. O que você está esperando? A morte? A morte pegar você? É isso? Que morte? Engraçado. Essas pessoas acham que elas já estão mortas, né? Já estão mortas nos seus leitos, nas suas casas, esperando o quê? Esperando o que mais? Esperando ver o próximo que vai sair de dentro do sistema religioso para você se escandalizar porque você é um religiosinho, não tem conhecimento da verdade. Você vai ver essas pessoas sufocadas dentro do sistema da besta, dentro do sistema da Piton. Essas pessoas elas vão ficando sufocadas até vai chegar uma hora que elas falam: não quero mais isso aqui. As pessoas vão querer conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma a vida de pessoas, a verdade que salva as pessoas do mundanismo. Sabe o que é o mundanismo? Sabe por que Deus enviou o Filho dele para salvar as pessoas do mundanismo, do sistema religioso, do sistema do engano? No entanto, as pessoas não sabem o que significa salvação, as pessoas não sabem o que significa graça, as pessoas elas não sabem nada de nada. E aí, quando entra aqui no meu canal, elas pensam que elas vão achar a profetada, elas pensam que elas vão achar versículo bíblico, elas pensam que elas vão achar, campanha de oração, elas pensam que elas vão achar aquilo que passa a mão no pecado. Não, querido, aqui não passa a mão na cabeça do pecado de ninguém, não. Aqui é bruta,
Aqui é radical, aqui é para quem quer se libertar do sistema religioso. Aqui é para quem quer andar segundo a palavra de Deus. Só que aqui no meu canal, eu não prego todo, eu prego só uma palhinha para despertar a mentalidade de uns e outros que está preso dentro de uma embalagem bonitinha. Eu prego aqui um despertar para aquelas pessoas que elas querem realmente saber quem é Yeshua HaMashiach, quem é o Salvador, quem é o socorro presente. Só que tem uns ignorantes e outros aí que eles tentam entrar aqui no Instagram, no meu canal, nas madrugadas, achando que vai tirar a minha paz. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você que é religiosinho, você que tenta contra um povo que está na presença do Altíssimo, você está perdendo seu tempo, meu querido. Realmente, se você meditasse na palavra, se você soubesse o que está escrito na Torá, você nunca que tenta falar uma palavra de maldição contra um filho debaixo das asas do Altíssimo. Porque você não sabe que aqueles que nos abençoam serão abençoados. E aqueles que nos amaldiçoam já estão amaldiçoados. Então, querido, se eu fosse você, eu procurava abençoar aquele que está pregando a palavra da verdade. E andava depressa para você também tomar posse das bênçãos. A verdade, ninguém pode esconder a verdade. Ninguém pode esconder a verdade. Ninguém pode fingir de religiosinho e pregar uma mentira. Um versículo bíblico para te enganar, dizendo que vai fazer uma oração para libertar você da maldição, dizendo que vai fazer uma campanha de oração para abrir portas financeiras para você, dizendo que vai fazer uma campanha para você receber de Deus um milagre. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tudo isso é engano, tá? Tudo isso é engano, tudo isso é mentira, tudo isso são falsos pastores, falsos profetas do sistema religioso da Piton, da mentira, do dragão, da serpente. Se você não mudar a sua vida, nada mudará. Se você não tiver atitude na sua vida, nada feito. Não existe oração de milagre para você, não existe campanha de oração para você, não existe você dar o seu rico dinheirinho como Pix na vida desses falsos pastores que sentam na mesa dos reis mundanos. Não existe você ofertar na vida de profeta que a vida dele é de um mundano. Não adianta nada disso, meu querido. Nada disso. Agora, quando você aprender o que está escrito na palavra de Deus, você vai aprender a ofertar no lugar certo, você vai aprender a ofertar a sua vida, você vai passar a se arrepender dos seus maus caminhos, você vai aprender o que é se converter de verdade, você vai aprender a diferença entre um profano e um santo, tudo isso. Mas e se você quiser? Você é obrigado? Não. Você é obrigado a buscar o conhecimento espiritual? Você é obrigado a evoluir espiritualmente? Não, você não é obrigado a nada. O El Shaddai, o Criador de tudo e de todos, ele é tão maravilhoso, tão incrível, que ele não te obriga a absolutamente nada. Mas Yeshua HaMashiach, o Salvador, ele deu a oportunidade para você conhecer a verdade. Quem é a verdade? Quem é o amor do Pai? Quem é o Filho do Pai enviado por todos nós? Desvenda essa parábola e vê se você entende e compreende a sua própria vida e começa a manusear o seu manual de instrução, viu? E começa a meditar no seu manual de instrução para você saber quem você é, saber qual é o seu propósito, saber qual é o seu chamado e colocar em prática tudo isso. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do Criador eterno, nosso eterno. Shalom, shalom.